investe nisso. O parlamento... Em resumo, a democracia seria um fórum via internet para discutir problemas? Como é que você qualifica essa experiência que você coordena na Câmara, o E-Democracia? Isso, seria o que a gente chama de comunidade virtual organizada em cima de temas legislativos. Então, as pessoas são convidadas a se cadastrarem nos sites e discutirem os temas legislativos que quiserem ou os outros que estão propostos pelos deputados. E elas podem participar de fóruns, participar de chats, participar... às vezes nós temos um especialista que ele não tem tempo de fazer essa participação, então ele pode postar um documento, um estudo que ele tenha feito. E pode, inclusive, utilizar o Wiki e elaborar um texto junto com os deputados. Vale dizer que essa forma de participação, é importante dizer isso, Armando, ela é informativa, ou seja, é uma forma de você debater e trazer informação para o sistema legislativo. Mas as decisões continuam sendo feitas pela política. E que amplitude tomou essa experiência? Quer dizer, está tendo uma participação intensa de internautas nesse processo de sugestões, de discussão? Nós estamos começando uma segunda fase nesse momento. Nós passamos por uma fase piloto em 2009, 2010, que tivemos algum sucesso, outros nem tanto. Por exemplo, a discussão sobre o Estatuto da Juventude funcionou de forma maravilhosa. A discussão sobre a política espacial também funcionou de forma muito interessante. Agora, a discussão sobre mudança do clima não funcionou muito bem. Então, depende da rede social, depende dos atores envolvidos, depende do time político. Nessa segunda fase, agora respondendo a sua pergunta, nós colocamos uma plataforma mais integrada com as redes sociais, né? E começamos agora 3 semanas. Vamos ver como é que funciona. A gente tem ideia de que esses projetos são experimentais, temos que estar dispostos a errar. E só não consegue realizar alguma coisa quem não tenta, né? De qualquer forma, não existem projetos similares, a gente está, então, tentando E como é que os parlamentares absorveram essa nova experiência? Eles têm aprendido, têm absorvido propostas, sugestões e incorporado nos seus projetos, no seu discurso parlamentar? Com certeza. Para citar um exemplo, uma experiência muito bem sucedida do Estatuto da Juventude, onde a deputada Manuela Dávila, ela é relatora do projeto, ela participou ativamente das discussões, ela postava comentários, fazia perguntas, respondia aos internautas e, ao fim, ela fez um estudo de todas as contribuições, incorporou algumas, não incorporou outras, que estão no texto que foi aprovado pela Comissão Especial. Foi um caso tópico, né? Nós fizemos pilotos. Temos que ver como é que isso vai funcionar de forma mais sistêmica, mais sistematizada, né? Claro, tem parlamentares que ainda não estão muito conectados com essas tecnologias, tem outros que utilizam melhor. De forma... O Ferri, me diga uma coisa, agora isso tudo só é possível com o chamado software livre? Não necessariamente. Nós utilizamos no E-Democracia o software livre, porque nós entendemos que existia uma ferramenta de software livre que atendia muito bem. Eu não acredito que precisa ser por meio do software livre, mas a ideia do software livre tem um princípio muito importante nesse processo, que é o seguinte: nem sempre nós temos as melhores condições tecnológicas de fazer projetos, nós, Estado. Então, por isso que é bom você desenvolver com software livre, depois você pode disponibilizar esse código e chamar a sociedade para participar num segundo estágio, que não só de conteúdo, de ideias, de argumentos, mas também na construção do portal. Então, é nesse segundo estágio que nós estamos querendo colocar o E-Democracia. Isso só é possível porque ele é realizado num software livre. Então, hoje tem experiências muito interessantes nesse sentido. Existem os concursos de aplicativos, que teve um caso marcante no distrito de Washington, que gastando $50 mil, o distrito de Washington disponibilizou dados, convidou a sociedade para apresentar aplicativos em cima desses dados, recebeu 47 aplicativos com informações interessantíssimas, cruzando, por exemplo, as regiões com criminalidade mais alta, mostrando um mapa, quer dizer, apresentando aplicativos que foram muito úteis para o Estado e para a sociedade. Se o Estado fosse implementar, fosse desenvolver por ele mesmo esses aplicativos, eles avaliam que custaria isso em torno de mais de $2 milhões. Quer dizer que em um mês você conseguiu desenvolver uma série de benefícios tecnológicos gastando muito menos. O Ferri, me diga uma coisa, como é que você se posiciona nesse debate em torno da necessidade ou não de se regulamentar a internet?
Essa é uma questão muito delicada. Eu, a princípio, sou contra qualquer regulamentação da internet. Mas nós temos que, claro, entender que existem aí algumas questões muito preocupantes, né? Esses crimes bárbaros que acontecem na internet, relativos à pedofilia e etc. Mas são casos excepcionais. Eu acho que esses casos muito excepcionais não podem justificar uma regulamentação de uma esfera de discussão, vamos colocar assim a internet desse jeito, que tem uma série de benefícios. Quando você vai na China, quando você vai no Oriente Médio, que você entra num hotel e o gerente do hotel chama um técnico para formatar o seu computador, para utilizar a internet deles, que é uma internet que não acessa aquilo, não acessa aquele outro, você limita a capacidade daquele país de ter acesso a uma infinidade de benefícios que a internet pode disponibilizar. Então, acho que nós temos que tomar muito cuidado. Existe aí um projeto que é o Marco Civil da Internet, que está, não de certa forma regulamenta, mas está colocando alguns princípios, explicando, por exemplo, o que é a neutralidade da rede, uma ideia muito importante, de que todo mundo tem o direito de forma balanceada a participar, a prover a rede. Então, eu vejo com muita reticência a regulamentação da internet.